Vamos continuar agora o nosso estudo de Apocalipse, capítulo 16, hoje a partir do versículo 8. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui, e aí volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Apocalipse 16, versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. O sol, que normalmente dá vida, aqui neste caso traz sofrimento e destruição. A seca, o calor excessivo, tudo que o sol pode fazer para causar dano está simbolizado nesta quarta taça. Evidentemente, os incêndios são os grandes agentes de matança nesse juízo específico de Deus, que transforma a bênção em maldição para aqueles que o rejeitam. Veja só essa matéria que eu tirei do jornal Correio Brasiliense. Calor pode matar 2,3 milhões de pessoas até 2099 na Europa. Outra matéria. Brasil terá onda de calor extremo em todas as regiões, com temperaturas que podem chegar a 45 graus Celsius e grande risco à saúde e à vida. Essa imagem aqui do Brasil cercado pela cor vermelha. Outra imagem também de uma floresta queimando, verdadeiro inferno na terra. Versículo 9. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Veja que, em vez de se arrependerem, os não-crentes blasfemam. Isso revela o coração endurecido dos ímpios, porque mesmo diante do juízo, não se quebrantam. Tem gente que pensa assim, se não vem pelo amor, vai vir pela dor. Não é bem assim, não. A dor, para muitos e muitos não-crentes, só os torna mais revoltados do que já são. Sabia? Preste atenção, o sofrimento não salva por si só. Apenas a graça de Deus pode levar alguém ao arrependimento. Por isso é que devemos orar, para que Deus quebre corações duros. Ah, professor, mas eu creio em livre-arbítrio. Deus não interfere na vontade humana. Interfere sim. Tanto interfere que agiu pela conversão de Saulo, aquele que se tornou o apóstolo Paulo. Ou por acaso você acha que Saulo tinha interesse em Cristo? É óbvio que não. Além disso, esse mesmo apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, lá em Romanos 10:1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, isto é, dos judeus, são para que sejam salvos. Que interessante, hein? O apóstolo Paulo, que é aquele que mais fala sobre predestinação no Novo Testamento, ele diz aqui, a minha súplica a Deus é para que sejam salvos. Então ele suplica, ele ora a Deus para que pessoas sejam salvas. A gente que, diferentemente dos reformados, acredita em livre-arbítrio. Isso é verdade. Porém, quando todos nós ajoelhamos para orar pela conversão de nossos parentes e amigos, nós nos esquecemos disso. Por quê? Porque no fundo, nós sabemos que é Deus quem concede o arrependimento ao homem, conforme se vê, por exemplo, em Atos 5:31, que diz, Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Atos 11:18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Esse arrependimento aqui, só para que você entenda melhor, ele é ativado, vamos dizer assim, somente nos eleitos, quando estes ouvem a exortação do Evangelho e, é claro, quando chega o momento de serem chamados, entendeu? Quando chega aquele momento determinado por Deus na eternidade para que o homem dentro da história se converta, aí esse homem ouve a exortação do Evangelho e o Espírito Santo ativa nele esse sentimento de arrependimento de seus pecados. Atos 26:20 diz, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém,
por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, não há qualquer contradição entre pregar o evangelho às pessoas e, mesmo assim, crer que essas pessoas só se arrependem por um agir de Deus. Pois agora sabemos que é justamente a pregação do evangelho o meio escolhido por Deus para transmitir às pessoas o arrependimento necessário e a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 10. Derramou o quinto, entenda aqui, o quinto anjo, a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Vamos por partes aqui. O início do versículo diz: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. O trono da besta aqui é uma figura para o governo do anticristo, o líder político que usa o Estado contra a igreja, como normalmente fazem os tiranos comunistas. Sim, o tipo de líder que mais se identifica com anticristos é justamente o líder comunista, porque ele naturalmente comanda um governo anticristão. Por que o anticristo é chamado de besta, professor? Eu ainda não entendi isso. Ora, porque ele é uma besta. Não, estou brincando. Porque o anticristo também é conhecido em Apocalipse como a besta que emerge do mar. Isso está lá em Apocalipse 13, versículos 1, 7 e 8. Olha o que diz: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Viu? Aqui no começo de Apocalipse 13, o anticristo é chamado de besta. E isso porque o dicionário, qualquer dicionário, vai dizer que um dos significados de besta é animal irracional quadrúpede. E o ser que sai do mar é descrito assim, você já reparou? Diz assim no texto de Apocalipse 13, versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Como a imagem do anticristo é descrita aqui na figura de um leopardo, um animal irracional e quadrúpede, então é por isso que o anticristo é chamado de besta. Professor, mas o falso profeta também é chamado de besta no Apocalipse. Ele é a besta que sai da terra. Isso está lá em Apocalipse 13 também, a partir do versículo 11. Não poderia ser ele quem é citado aqui em Apocalipse 16, 10? Essa é uma boa pergunta, mas a resposta é não, porque a besta daqui tem um trono e um reino. Só pode ser o anticristo. O falso profeta, ele não tem um trono. Ele representa o engano religioso. É diferente. Continuando. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Veja que nós temos aqui neste ponto uma clara referência à praga das trevas sobre o Egito, não é? Olha o que diz Êxodo 10, versículos 21 a 23. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Aqui, é claro, é uma figura de linguagem para dizer que as trevas são tão densas que dá a impressão de que elas podem ser tocadas. Versículo 22. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz
nas suas habitações. As trevas, é evidente, trazem o caos. Aqui em Apocalipse, elas apontam para a confusão que virá sobre o reino do anticristo. De fato, a maioria dos crentes não sabe disso, mas haverá rebelião interna neste reino, no reino do anticristo, de modo que não crente atacará não crente, e muitos vão morrer nesse conflito. E aí, você sabia disso? Que no reinado do anticristo, não crente ia lutar com não crente? Você sabia que a casa ia se dividir? Pois é. E continua o versículo. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Olha, meu irmão, minha irmã, se você acha que um não crente, um ímpio, sabe ser ruim com os cristãos, você não viu nada. Quando eles lutam entre si, são piores ainda. E temos exemplos disso na história, sabia? Por exemplo, quando os comunistas tomaram a Rússia, entre os que foram mortos estavam camaradas, companheiros. Sim, embora os mencheviques tivessem derrubado o czar, o rei russo, professor, calma aí, quem são os mencheviques? Os mencheviques era um dos dois partidos comunistas lá na Rússia que tomaram o poder do monarca russo. Esses mencheviques eram, vamos dizer assim, os comunistas mais tranquilos, mais sociáveis, dispostos a um diálogo com aqueles que não eram comunistas. Entendeu? Pois bem, continuando. Embora os mencheviques tivessem derrubado o czar, o rei russo, esses mesmos mencheviques foram mortos pelos bolcheviques, liderados por Lenin. Ora, mencheviques e bolcheviques, como eu falei, eram comunistas. Mas, quando eles lutam pelo poder, não existe amizade, não existe amor, nem consideração entre eles. O Partido Comunista que prevaleceu na Revolução Russa foram os bolcheviques, cruéis, liderados por Lenin, e do qual veio depois Stalin, um dos piores ditadores da história do mundo. Uma pesquisa rápida no Google vai mostrar para você o seguinte, olha só, sim, os bolcheviques venceram os mencheviques, que foram destruídos politicamente e perderam o poder na Rússia durante a Revolução Russa de 1917. Os bolcheviques, liderados por Lenin, usaram a propaganda e a força militar, formando o Exército Vermelho para consolidar o poder e eliminar a oposição. Os mencheviques foram suprimidos e o país passou a ser governado como um Estado unipartidário sob o regime bolchevique, a União Soviética. Stalin, o sucessor de Lenin na União Soviética, ele também tratou de matar seus companheiros. Para você ter uma ideia, ele mandou ir atrás de Trotsky, que havia fugido para o México, e eliminar o sujeito lá. Olha só, que figuras lindas, né? Aqui à esquerda o Stalin e à direita o Trotsky, que tem mais cara de um louco que fugiu do hospício. Esses aqui eram os mais próximos de Lenin. E quando Lenin morreu, é claro que um dos dois iria assumir o lugar. Trotsky, com medo, fugiu para o México. Mas Stalin não perdoou, não. Mandou alguém ir lá no México matar o Trotsky. Eu vou deixar um link com essa matéria para você dar uma lida depois, se tiver interesse. No governo de anticristos é assim, meu irmão, minha irmã. O medo de perder o poder é tão grande que eles matam uns aos outros. É por isso que no governo de todos os anticristos, inclusive do anticristo final, haverá rebelião, traição, divisão. Isso é normal. Uma outra curiosidade. Você sabia que até hoje há uma desconfiança de que o Fidel Castro armou para o Che Guevara morrer lá nas florestas da Bolívia? Você sabia disso? Olha que foto linda aqui dos dois, os maiores amigos, não é? Mas depois você dê uma olhada nessa outra matéria, eu vou deixar o link também, falando sobre a possível traição de Fidel Castro ao seu amigo para toda a vida, Che Guevara. No governo do anticristo final, haverá, como eu disse, a mesma coisa. Os não crentes lutarão entre si pelo poder e muitos morrerão. Na próxima aula, eu vou mostrar onde no Apocalipse essa rebelião, essa divisão interna aparece e como ela se dá. Até a próxima aula.